E aí vamos falar sobre isso. Aqui eu botei, já tinha lá. Olha isso daqui. Uma pergunta que o Mendonça respondeu sobre o casamento arco-íris, que muita gente aí na direita, meu Deus, matérias aí de jornais conservadores, né, já atropelaram o Mendonça. E aí você fica, pô, peraí, a oposição está falando que o Mendonça é o absurdo do absurdo, é inaceitável. Já a direita está falando que o Mendonça, ele segue as pautas da oposição. O que realmente está acontecendo? Vamos tentar ver. Fabiano Contarato que fez a pergunta, e aí foi o caos nas redes sociais. Vamos aqui acompanhar. Vejam só. Cadê? Peraí, tem que dar pausa aqui no vídeo porque eu não peguei o link. Voltamos. Olha só. E aí eu pergunto, a pergunta é muito objetiva. Se hoje estivesse sendo julgado, deliberado, o reconhecimento do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, tivesse empatado 5-5, Vossa Excelência, como ministro, votaria a favor ao casamento entre pessoas do mesmo sexo ou não? A resposta é extremamente objetiva. O casamento civil, Isso. Eu tenho a minha concepção de fé específica. Agora, como magistrado da Suprema Corte, isso tem que estar abstraído, eu tenho que me pautar pela Constituição. O senhor é favorável ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo? Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo. Obrigado, senhor presidente. Não perguntou se ele, assim, você é a favor? Ele não falou que é. Falou, vou defender o que está na Constituição. Na Constituição. Aí uma pausa. Olha tudo que a oposição falou. Olha tudo que a oposição falou. Destruiu o cara. Ele fala no início, ó, eu tenho minha posição coisa, mas como ministro eu vou defender o que está na Constituição. E aí aquelas coisas que vez ou outra eu falo, né? Tem horas que eu acho que a direita não quer um jurista sério, comprometido com as leis, que é tipo assim, um ativista de direita transvestido de juiz, como alguns que a direita reclama. A direita reclama de um comportamento e ela quer alguém da direita com o mesmo comportamento contra a esquerda, né? É como se fosse a ditadura do bem. E por que eu tô fazendo questão de bater nessa tecla? Olha só. Continuando aqui. Ontem eu estava assistindo a live do Kleber Tavares Neto, junto com o Ebert. O Ebert, de vez ou outra, já trouxe alguma coisa dele aqui lá no Twitter. E o Kleber Tavares Neto, ele é procurador da República, do Ministério Público Federal, ele é procurador da República. Muitos grupos aí que estavam criticando nas redes o Mendonça estão ligados àquela lá mais super conservadora, né? Nossa Senhora, aquelas críticas construtivas 24 horas por dia. Muitas vezes eles se utilizam de Olavo de Carvalho e tudo mais. O Kleber aí, beleza. Ambos aí, alunos do Olavo, citaram ele, inclusive, durante o COF e tudo mais. E olha só o que o Kleber tinha a falar. Procurador da República. Vamos ver aqui, né? O que o cara estava falando sobre essa questão do Mendonça. Caso hoje, aparecer um tema que se encaixa exatamente nisso que a gente já ia falar, né? Que foi a sabatina do André Mendonça. Ele lacrando lá no Senado, o pessoal falando só besteira, né? Os senadores falando só coisas absurdas, e ele lacrando no sentido, assim, falando tudo que os senadores queriam ouvir, e obviamente já tem gente caindo de pau, né? Dizendo que, porque ele aceitou lá, falou a questão dos LGBT, né? Ele falou o que está na cartilha, né? O Supremo criou o crime, temos que respeitar o crime que foi criado pelo Supremo. Não entrou em discussões jurídicas sobre se aquilo fere o princípio da legalidade, nada disso. Não é verdade? É bem por aí mesmo. Primeiramente... Só sigo que tá na cartilha. Não entrou em discussão de nada. Só ali, falando, lacrando. Vai lacrar e vamos lacrar junto. Aí temos a Ludmila Lins Grilo. Os super conservadores também adoram ela. Também aluna do professor Olavo e tudo mais. Ela fala o seguinte: sempre dou a mesma dica para meus alunos concurseiros. Quando chegarem à etapa da prova oral, digam ao examinador exatamente o que ele quer ouvir. Lacrem se for preciso. Entrem na instituição e ocupem os espaços.
prova oral, não é momento para bancar o independentão, né? Eu sou independente, eu sou super conservador. Depois que se tornar vitalício e independente, aí sim poderemos avaliar a posição real do agente público no tabuleiro, de acordo com as ações e decisões que tomar. Paramos por aqui? Ainda não. O Mendonça, o evangélico, né? Ele tem que agradar a base evangélica. Aí você tem isso aqui, ó. Deputado evangélico respalda Mendonça pela fala aí que envolve o casamento arco-íris. O deputado Silas Câmara, não é um deputado qualquer, do baixo clero desconhecido, não. Olha só, ele é a liderança da bancada evangélica na Câmara. Liderança da bancada evangélica. Então tá falando o nome da bancada. Concordou, nesta quarta, com a afirmação de André Mendonça em defesa do arco-íris. Escolhido por Jair Bolsonaro para ser o terrivelmente evangélico, o pastor e ex-ministro está sendo sabatinado pela CCJ após 5 meses de espera. E se ainda não é suficiente, você tem aqui, ó, o Sóstenes Cavalcante, do DEM, falando: Mendonça deu resposta treinada e não defenderá isso daí lá no STF. Aliado de André Mendonça, em sua campanha para ocupar vaga no STF, o deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, diz que a pergunta para a qual o ex-ministro mais se preparou para responder foi a que tratou de sua postura no tema casamento civil arco-íris. Ele treinou, foi uma resposta treinada. E a gente já falou do Sóstenes lá atrás, no nosso primeiro vídeo sobre eleições, quando a gente falava de partidos, algumas análises, mostrando como o DEM estava assim, sem corpo, e mostrando que no Rio de Janeiro o DEM poderia estar mais conectado a Bolsonaro, que tinha um nome forte, que era o Sóstenes, que inclusive vai ser o presidente da bancada evangélica na Câmara a partir do ano que vem, ou 2023. Então assim, 2 grandes lideranças. Um procurador da República, uma juíza. Todo mundo aqui, o cara falou, não, eu vou defender o que está na Constituição. E ainda assim, grande parte da direita criou um caos. Mas um caos. Aí eu pergunto a você, eu estou passando pano pro Mendonça? Estou aqui mostrando a liderança da bancada, o deputado que vai se tornar o próximo presidente da bancada evangélica, um procurador e uma juíza. Conservadores. Que os super conservadores adoram a Ludmilla. Live e tudo mais. Tudo bem, né? Estamos passando pano para Bolsonaro e para o Mendonça. Não paramos por aí. Aqui só mostrar mais uma vez aqui. Vou mostrar a fala do Mendonça, como foi que ele falou, que deixou o João Moeda aí irritadinho. Que foi que ele fala aí, o salto para os evangélicos. É isso daqui. Todos os brasileiros que intercederam por mim, mas de modo especial, a primeira reação foi dar glórias a Deus por essa vitória. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil é um salto. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Um passo para o homem e um salto para os evangélicos. E eu tendo a concordar com o Mendonça. Tendo a concordar. E por que eu tendo a concordar? A gente chega lá. Fux prevê 16 de dezembro como a data para a posse de André Mendonça no Supremo. Cabe ao novo ministro escolher de que forma será a cerimônia, se presencial ou híbrida. A gente já tinha comentado, acho que no vídeo de ontem ou anteontem, que seria marcada aí a sabatina até dia 17. Então aí está no prazo, deve acontecer ainda este ano aí, impreterivelmente, o Supremo já não aguenta mais trabalhar com a menos, realmente está sendo muito trabalho. E aí olha só, você lembra do que o Kennedy Alencar falou, né? Pô, cara, o cara vai ficar aí mais de meio século, um quarto de século, mais de 25 anos. Você vai ficar 26 anos. 26 anos. Vai ficar até 2047. Aí, olha isso daqui. O Mendonça fala que foi um salto para os evangélicos. Saíram algumas matérias. Vou mostrar aqui 2 em sequência. A primeira da Veja. Por Mendonça, Senado teve invasão evangélica e endosso a Magno Malta. Você vai votar, diziam parlamentares ao ex-senador enquanto comemora. Você vai voltar, diziam parlamentares ao ex-senador enquanto comemoravam a aprovação do Mendonça.